Olá, seja muito bem-vindo ao nosso trabalho sobre síndrome de Patau. A definição por síndrome de Patau, ou trissomia 13, é caracterizada pela presença de um terceiro cromossomo 13, além dos dois habituais. Essa condição resulta no espectro de anomalias congênitas ou está diretamente associada a uma grande taxa de mortalidade neonatal. A síndrome de Patau, ou trissomia 13, ela é causada por um erro no momento de divisão celular na meiose. Isso pode levar à não disjunção dos cromossomos e pode ocorrer de duas maneiras principais. A primeira delas é a não disjunção meiótica, que seria a falha no momento de separação dos cromossomos homólogos na formação dos gametas, o que leva a uma formação de gametas com um número de cromossomos anormais. Geralmente, quando é um cromossomo extra, ele provém da não disjunção da meiose 1 materna. A segunda é a translocação, que seria mais ou menos 20% dos casos, onde parte do cromossomo 13 se liga a outro cromossomo, resultando num material genético extra. Além disso, a gente tem que citar também que a maioria dos casos de síndrome de Patau não é herdada, mas sim esporádica, mas ocorre mais comumente em mulheres mais velhas. Bom, agora eu vim falar sobre as causas genéticas da síndrome de Patau. Bom, o nosso corpo é constituído por cromossomos, e os cromossomos são constituídos por DNA e genes. E os genes são como um manual de instrução para a funcionalidade do nosso corpo e para a aparência do nosso corpo. E como na síndrome de Patau existe um aumento de cromossomos, a funcionalidade do nosso corpo e também a aparência do nosso corpo muda. E os tipos de trissomia que podem ocorrer nessa síndrome são trissomia, principalmente a livre, que é a trissomia onde existe um cromossomo 13 extra livre. Sendo assim, o paciente, ao invés de 46 cromossomos no total, ele possui 47 cromossomos no total, sendo um trio de cromossomo 13. Outro tipo de trissomia que pode ocorrer é a trissomia por translocação, onde o cromossomo 13 extra não fica livre, ele fica junto a um outro cromossomo. Sendo assim, o paciente terá 46 cromossomos no total. Pode ocorrer um mosaico, onde essa trissomia está em partes da célula. É bem conhecido o mosaico da trissomia 13, que a trissomia 13 está em vários lugares da célula. Outro tipo de trissomia que pode ocorrer é a trissomia parcial, onde existe partes do cromossomo 13 extra nesse paciente. O diagnóstico genético gestacional da síndrome de Patau pode ser feito através de três principais exames. A amniocentese, um exame invasivo feito a partir de 16 semanas de gestação, na qual o cariótipo do feto é analisado através do líquido amniótico. A biópsia de vilosidades coriônicas, também invasivo, feito a partir de 11 semanas de gestação, na qual o número e forma dos cromossomos são analisados para identificação de síndromes genéticas ou metabólicas. E o NIPT, que é o exame não invasivo pré-natal, na qual o DNA do feto é analisado a partir do sangue venoso da mãe, que é coletado de forma não invasiva, que busca diagnosticar alterações nos cromossomos 13, 18, 21, X e Y, os cromossomos sexuais, em busca de eventuais alterações. Quanto à herança dos fatores de risco, a trissomia do cromossomo 13 ocorre devido a uma não disjunção durante a meiose. Em alguns casos raros, também pode ocorrer devido à translocação cromossômica não balanceada. Já a herança de risco inclui idade materna, acima de 35 anos, porque a partir dessa idade pode aumentar a probabilidade de ter mais erros durante a divisão celular na meiose. E também inclui histórico familiar e anomalias genéticas ou cariótipas dos pais. Em 2021, uma universidade no Texas decidiu mapear as malformações mais comuns na síndrome de Patau. Foram definidas malformações no sistema nervoso central, sistema circulatório, crânio, pele e face como as mais comuns, sendo as mais comuns de aparecerem juntas, microcefalia, deformidades redutivas do cérebro como a holoprosencefalia, anomalias do nariz, como lábio leporino ou fenda palatina, e polidactilia. Bom, o impacto na formação do sistema nervoso central é sempre muito significativo quando se trata de síndrome de Patau. Geralmente ele está associado à holoprosencefalia, que é a não fusão adequada dos hemisférios cerebrais no momento de desenvolvimento, e isso resulta em um cérebro que não consegue se dividir adequadamente em suas partes laterais.
trazendo consigo algumas alterações físicas e neurológicas, entre elas a malformação dentária, o nariz em bico ou a ciclopia, além das alterações no desenvolvimento cognitivo e motor. Os mecanismos fisiopatológicos ainda não são muito claros na síndrome, mas tem-se como principais hipóteses as alterações nas vias de sinalização do celular, que regulam o desenvolvimento normal do cérebro, e as expressões anômalas de genes críticos para o desenvolvimento neural, resultando nas malformações. Bom, agora eu vou falar sobre as anomalias crâniofaciais que ocorrem em pessoas com síndrome de Patau. Bom, essas anomalias ocorrem por dificuldade na união de processos crâniofaciais. Esses processos formam um palato primário e secundário. Essas malformações ocorrem no primeiro trimestre do desenvolvimento do embrião. O desenvolvimento da face se dá primeiramente pela parte oral do canal alimentar. E esse canal alimentar é rodeado por três processos: proeminência frontonasal, proeminência mandibular e proeminência maxilar. A fenda labial, que é conhecido como lábio leporino, ocorre pela dificuldade da união da proeminência maxilar com a proeminência nasal média. E a fissura palatina ocorre por dificuldades na união de prateleiras palatinas. Já sobre o sistema cardiovascular, defeitos congênitos do coração mais comuns de acontecerem na síndrome de Patau são defeitos no processo de septação e no desenvolvimento dos arcos aórticos, que acontecem a partir da terceira semana de embriogênese. Já nessa tabela aqui embaixo, mais uma vez com dados da Universidade do Texas, podemos analisar que tanto a septação atrial e ventricular somam-se como as deformidades mais comuns sobre o sistema cardiovascular na síndrome de Patau. O defeito do septo ventricular é a abertura entre os ventrículos, causando um fluxo sanguíneo anormal. A comunicação interatrial é a abertura entre os átrios, misturando sangue oxigenado e sangue não oxigenado. Já a transposição das grandes artérias é a troca de posições entre as principais artérias, comprometendo a circulação. Já os genes afetados são NKX2,5 e GATA4, envolvidos na formação cardíaca. As complicações envolvem insuficiência cardíaca, congestiva, hipertensão pulmonar e risco de morte súbita. A presença de um cromossomo 13 extra na síndrome de Patau faz com que a formação de dedos e membros seja extremamente prejudicada. Um dos exemplos é a presença de sindactilia e polidactilia, a presença de junção entre os dedos ou de mais dedos do que o normal nos bebês afetados com a síndrome de Patau. Isso ocorre porque os fatores de crescimento e as proteínas envolvidas no processo de apoptose são prejudicadas pela presença do cromossomo 13 extra. Outra coisa que ocorre na síndrome é a alteração da sinalização celular e da morfogênese no processo dos brotos dos membros, que se desenvolvem a partir de 4 ou 5 semanas de gestação. Também ocorrem mudanças na expressão dos genes ROX, que são anomalias na identidade e na posição dos membros desses bebês. Outro aspecto é a diferenciação do mesoderma entre ossos, músculo e tecido cartilaginoso, que é feito de maneira inadequada devido à presença do cromossomo 13 extra. Outros sintomas que esses bebês podem exibir são membros mais curtos ou com tecidos não totalmente presentes e hipoplasia de ossos longos. O prognóstico dessa anomalia é mais reservado. Ele tem um enfoque maior em um cuidado paliativo e humanizado para que evite o sofrimento da criança afetada. Ele é mais reservado porque essa anomalia afeta diversos órgãos. Então, eles procuram fazer algo mais reservado para evitar que o paciente sofra. E a taxa de sobrevida é bem baixinha, é de cerca de 7 a 10 dias pós-nascimento e apenas 5 a 10% dos casos chegaram a completar 1 ano de idade. Então, é uma taxa de sobrevida menor, com um prognóstico mais reservado. A seguir, seguem as referências e os nomes dos participantes do grupo. Agradeço muito por ter assistido o nosso seminário.